Então, boa noite a todos os irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados. Permitamos que a luz do Cristo nos alcance hoje e sempre. Muito bem. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Luiz, ao Daniel, pelo convite de poder vir aqui falar sobre a pineal para todos vocês. Estou muito satisfeito com esse convite, e é uma oportunidade da gente falar sobre isso e até aprender. Não é pelo fato de eu ser médico que eu já sei tudo isso, não sei. Tem que estudar muito o tempo inteiro. Muito bem, pessoal. O motivo da gente falar é essa glândula roxa aqui. Essa coisa pequenininha, que na maior parte dos livros de anatomia quase que não se fala dela. Alguns dizem até que é um órgão vestigial, tal como o apêndice vermiforme, tal como o dente de siso, ou seja, vai desaparecer com o futuro. Só que a gente já sabe que a coisa está mudando um pouco de figura, Então, existem diversas pesquisas já querendo saber a respeito dela. Então, para quem não conhece a posição anatômica da pineal, e aí para vocês localizarem, ela está um pouquinho acima, seria coisa de 1 a 2 dedos acima da linha aqui dos olhos, e bem no centro do cérebro. E aqui está a coluna, então você já consegue espacialmente localizar essa nossa amiga. Muito bem, qual o tamanho da pineal? É só isso mesmo, 2,5 centímetros por 1,2 centímetros, só isso, nada mais do que isso. E ela pesa apenas meio grama, só isso, Por isso mesmo, é uma coisa tão pequenininha, tão irrisória, Bom, o que os estudos já sabem a respeito da pineal? Primeiro, em pássaro já foi localizado que ela, já se sabe que ela tem um papel em organizar os processos migratórios das aves. Então, ela serve mesmo como orientador. Então, é uma função de magnetorreceptor. A gente já sabe também que é uma glândula muito grande na infância. E à medida que a pessoa vai envelhecendo, ela vai se calcificando, vai endurecendo. Por isso que nos adultos é muito fácil visualizá-la nos exames de imagem, sobretudo aí ressonância nuclear magnética e a tomografia, que são os exames melhores para se visualizar crânio hoje em dia. E além disso, sabe-se que ela tem uma relação com a função retardamento da puberdade, na transformação aí das pessoas todas, exatamente pelo fato de inibir o GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina. Sabemos também que a célula básica mais importante da pineal é o pinealócito, é a unidade básica. Cada órgão tem a sua célula primordial, a sua célula principal, e da pineal é o pinealócito. Bom, nos vertebrados inferiores, ela tem uma grande semelhança com as células fotorreceptoras do nosso olho, que são os cones e bastonetes, responsáveis por captar as imagens. E ela tem essa relação aí, ela é muito parecida estruturalmente, anatomicamente. Em alguns vertebrados, quando eles estão expostos à luz, vai desencadear a produção de uma série de fatores, neurotransmissores, enzimas, proteínas, hormônios, que vão ajudar na regulação do ciclo circadiano. Para vocês entenderem o que é o ciclo circadiano. É o funcionamento normal do organismo por um período de tempo. Circadiano vem de circadiem, que é cerca de um dia, expressão latina. E é mais ou menos esse funcionamento. Então, todas as funções do organismo, elas acabam respeitando esse funcionamento. Bom, em 1958, a pineal começou a desenvolver, a chamar um pouco mais de atenção, quando Lerner ele descobriu a melatonina e viu que tinha altíssimas concentrações de melatonina exatamente na pineal. Aí, então acho que a coisa não é tão vestigial assim, deve ter alguma outra função. Já se sabe também que a melatonina é produzida pela falta de claridade, ou seja, quando começa a escurecer, você não está exposto à luz, começa a haver a produção da melatonina. Então a produção dela é principalmente noturna.
Os picos de produção vão estar entre as 2 e 3 horas, tá? da madrugada. Então, no auge do nosso sono, ela está sendo produzida. Pico máximo de produção por volta dos 3 anos e praticamente não é produzido mais por volta dos 60, 70 anos. Isso, inclusive, para alguns é até a justificativa do sono irregular que os idosos têm, é a falta da melatonina. Ela vai induzir ao sono, então, da mesma forma que é produzido pelo sono, mas ela faz manter a pessoa continuar no sono. E o aparecimento dela está relacionado também ao sono REM. REM é a abreviação em inglês que significa movimentos oculares rápidos. É a fase que nós estamos sonhando, existem esses movimentos. Nós que somos espíritas entendemos bem, né? Aí você começa a entender, opa, peraí, então tem um pico de produção dela, faz você sonhar, né? E aí quem vai lá em Gênesis vai ver os sonhos, né? Kardec fala muito bem disso daí, tá? Eu acho que todos vocês já sabem disso também, né? Então, e finalmente vai dar uma característica dos comportamentos sazonais dos animais. Bom, isso tudo, pessoal, é o que a ciência já sabe hoje, assim, de linhas gerais a respeito da pineal. Aí quando o Luiz me chamou e pediu para falar sobre isso, falei, como que eu vou fazer? Será que eu vou começar a compilar tudo e tal? Né? Será que a gente vai ter que ver o que está de novidade e tal? Aí, assim, lembrei de um artigo que saiu em 2013. Acho que muitos de vocês também devem ter visto, porque ele foi divulgado aí, tá? E esse artigo é bastante interessante, tá? Porque aí a gente já vai pelo próprio título dele, né? Que são os aspectos históricos e culturais da glândula pineal. Foi feita uma comparação entre as teorias propostas pelo Espiritismo, né, na década de 40 do século XX, e as evidências científicas atuais. Tá? Esse artigo ele foi publicado na Neuroendocrine Letters em 2013. Brasileiros que fizeram, né? Giancarlo Luchetti, que é professor da UFJF. O UFJF é interessante, para quem lê um pouquinho a respeito disso, tem um departamento de psiquiatria que tem um psiquiatra espírita. Então ele desenvolve diversos estudos a respeito de espiritismo. Só que o Giancarlo Luchetti, ele é, se não me falha a memória, geriatra. Tá? Foi escrito também por Jorge Dyer, que é vinculado à Universidade de Anápolis, tá? E também é ligado à Associação Médica Espírita Brasileira. Também Juliane Gonçalves, que ela é da Universidade de São Paulo, junto com a Alessandra Luchetti. E ainda tem o Décio Iandoli, que é da Anhanguera, Universidade de Anhanguera. Bom, toda vez que a gente vai ler alguma coisa, qualquer coisa que seja ela científica ou não, a gente precisa entender algumas coisas. Quem que está escrevendo, por que está escrevendo, qual que é o objetivo, em que momento que ele está escrevendo. Então a gente precisa analisar essas coisas todas para não tirarmos determinadas conclusões apressadas, tá? Então é importante a gente lembrar disso. O que eles fizeram? Qual foi a proposta? Eles pegaram os 13 livros, né, da série Nosso Lar, de André Luiz, tá? Pegaram em formato de PDF e lançaram lá no Ctrl F, né, famoso, e jogaram epífise e pineal. E todos os termos que eles foram encontrando, eles anotavam os capítulos e subsequentemente faziam a leitura desses capítulos e pegaram tudo que tivesse relacionado à medicina. Se tivesse qualquer informação da pineal ou da epífise não relacionada à medicina, eles desprezavam. Então, sempre relacionado à medicina. Bom, aqui só está uma tabela que vem no próprio texto dele, tá? No próprio artigo dele de revisão, tá? E aí a gente vê que Missionários da Luz, disparadamente, é o que mais consta. E ele foi escrito em 1945, ou seja, 20 entradas só para pineal e epífise nesse livro. Nos outros a gente tem uma quantidade bem menor. Bom, quais foram as ligações que André Luiz propôs em seus livros? Então vejam bem, esse artigo foi escrito por médicos para médicos. Ele não escreveu isso para espíritas. O espírita vai ler também. O espírita vai compreender, mas então a gente tem que entender que ele não pode afirmar que André Luiz escreveu.
Vocês compreendem isso? Que isso é parte do que nós acreditamos. Nós sabemos que André Luiz escreveu, mas ali ele não pode afirmar que André Luiz escreveu, porque ele não tem como provar isso daí. Entendeu? Esse é o primeiro ponto. Tá? Então, quais foram as propostas aí de o que André Luiz sugeriu? Primeira delas, né? A relação com a conexão espiritual da epífise, né? Ou seja, a epífise, ela promove a conexão espiritual. 7 entradas. Saúde mental do indivíduo. 6. Função reprodutiva. 4. Função endócrina. Outras 4. Crítica à teoria que a glândula não tem função. Ou seja, André Luiz já criticava isso quando ele começou em 1945, tá? Bem antes da descoberta da melatonina, né? Bem antes de o pessoal começar a se importar um pouco mais com a epífise. 2. Atividade física 1 e descrição de um hormônio secretado pela glândula uma vez. Lembremos então que a melatonina foi descrita em 1958, 13 anos depois do que André Luiz escreveu. Bom, ele descartou também 6 passagens em que André Luiz nos fala de uma luz emitida pela pineal. Mas como eles não conseguiam comparar com o conhecimento médico atual, eles descartaram. Ou seja, isso ele escreve para mostrar a idoneidade dele. Porque muitas das vezes, quando você está fazendo um trabalho científico, você não encontra uma determinada coisa, vou jogar isso para debaixo do tapete, isso não me interessa, então você começa a manipular os dados. Seres humanos, né? Seres humanos são assim. Então ele mostrou, olha, eu encontrei determinadas coisas, mas isso eu não vou colocar porque não tem como eu comprovar. E aí o que ele faz? Ele pega cada um desses itens, saúde mental, reprodutiva, sistema endócrino e tal, ele faz uma breve revisão histórica, a seguir ele coloca o que André Luiz escreveu, depois ele vai para o que a medicina atual conhece e finalmente as conclusões. Só para vocês entenderem mais ou menos a dinâmica. Então, a saúde mental. Relatos já no século 17 e 18, em que a glândula pineal estava ligada à loucura. Tá? Em 1920, né, foram procedidos pinealectomia, ou seja, uma retirada cirúrgica da pineal para o tratamento da esquizofrenia, só que os resultados foram controversos. Tá? Não chegaram à conclusão se vale a pena tirar ou não. Em 1958, aí ele fala que foi descoberta a melatonina, e isso daí foi um impulso muito grande, conforme a gente já vai ver adiante. Tá? O que André Luiz fala? Em Mensageiros da Luz, glândula da vida mental, ele afirma isso ipsiliteris, né? Ela preside os fenômenos nervosos da emotividade. E ele ainda fala, controladora do mundo emotivo, o mais avançado laboratório dos elementos psíquicos da criatura terrestre. Ou seja, ele já vai bem a fundo a respeito do significado da pineal. Tá? E vejamos, é uma glândula desconhecida naquela época. Não desconhecida, mas uma glândula, a princípio, sem função. Evidências científicas. Aí eu destaquei algumas coisas só para vocês entenderem. Desculpa a qualidade da projeção, isso aí é falha minha mesmo, eu não pensei a respeito de iluminação. Doenças psiquiátricas, distúrbio bipolar, né, ou maníaco depressivo, conforme era antigamente chamado, esquizofrenia e depressão. Todas elas estão relacionadas com desordens do sono. E aí a gente lembra que a pineal, ela vai produzir melatonina que vai induzir ao sono, entendeu? E a insônia está comumente associada aos desequilíbrios, às recorrências da doença. Ou seja, a pessoa já não dorme mal, isso vai piorar a produção da melatonina, que por sua vez vai piorar ainda mais o quadro do indivíduo. Tá? Bom, a melatonina exerce um efeito similar às drogas antidepressivas quando testada em modelos animais. Os nossos irmãozinhos animais, eles infelizmente ainda são extremamente necessários para a medicina, né? Eles vão ser utilizados, são utilizados antes de nós colocarmos qualquer medicação, né, no mercado, é precisa testar nos nossos irmãozinhos menores. Então, assim, um motivo a mais para a gente ainda ter muito respeito por eles. Tá? E o número de
receptores da melatonina está aumentado nos núcleos supraquiasmáticos. Só para vocês entenderem, os núcleos supraquiasmáticos, eles estão relacionados com o controle do ciclo circadiano nosso, tá? Então, se ele está equilibrado, o nosso ciclo biológico normal está funcionando direitinho. Se ele não estiver equilibrado, aí já vai ter diversas alterações no organismo, só para vocês entenderem. E pacientes deprimidos pode aumentar durante o curso da doença, ou seja, a própria natureza, ela já cria maiores receptores para melatonina para esses pacientes desequilibrados, né? Uma tentativa de compensação, né? A gente fala que a natureza é muito sábia, né? Nós médicos, né? E nós espíritas dizemos categoricamente que Deus é maravilhoso, né? Bom, ainda as evidências científicas atuais, né, eles já propuseram o uso da melatonina como terapia adjuvante da depressão frente a essas funções dela, tá? Além disso, ainda tem os efeitos anti-inflamatório, anticonvulsivante, sedativo, ansiolítico. Esquizofrenia, foi observado que o uso da melatonina associado ao uso de antipsicóticos diminuiu os efeitos colaterais dessas medicações. Além disso, bulimia e anorexia também estão associadas a alterações no nível de melatonina, assim como a síndrome de pânico, distúrbio obsessivo compulsivo, ou seja, a gente está vendo um tratado de psiquiatria no final das contas, né? E melhora do comportamento relacionado às demências e a eficácia da melatonina como antagonista da serotonina. Serotonina é que nos dá mais ânimo, mais vontade de viver, né? Aí quando a gente fala em serotonina, todo mundo lembra do chocolate, né? Que é uma das fontes. Ninguém lembra da banana, né? Por que será? Agora do tomate, do chocolate não, esse? E a banana não engorda, né? O chocolate engorda. Bom, quais são as conclusões que os autores chegaram? Os trabalhos analisados sugerem que a pineal é de grande importância na saúde mental, conforme a gente viu, né? Está tudo ali relacionado. E evidências atuais demonstram a associação de receptores da melatonina para o tratamento da depressão, né? Porque a depressão é uma doença muito comum hoje em dia, né? Acredita-se aí que me falha a última estatística, mas aí pelo menos umas 20% da população tem depressão, algum nível de depressão. Então, é uma doença muito importante para a vida atual. E o papel da melatonina na saúde mental dos indivíduos precisa ainda ser melhor esclarecido. Aí eu volto a falar, gente, sempre os artigos, é difícil eles serem taxativos. Olha, você vai fazer isso, porque isso, aquilo, porque quando você envolve uma pesquisa médica, você está envolvendo diversas variáveis, não necessariamente controláveis. Tá? Então eu não sei, às vezes a medicação que o indivíduo está usando, o uso de alguma droga, o uso de álcool, por exemplo, o tipo de dieta do indivíduo. Então tem diversos fatores que não dá para você ser taxativo, a não ser que a estatística nos mostre o contrário, que aquilo realmente é inquestionável. Além disso, ele vai para a função endócrina. Essa é a parte um pouquinho mais extensa, eu não vou ficar me atendo muito por conta do tempo também. Mas assim, ele discorre uma série de coisas a respeito do controle e da relação da melatonina com o sistema endócrino. Então assim, passando pela revisão histórica aí, Grubner, em 1898, ele descreve um caso de menino com pinealoma, ou seja, um tumor benigno da pineal, e com puberdade precoce. 1943, Bargman, estudando a pineal em mamíferos, sugeriu um possível papel na regulação da função do hipotálamo. O hipotálamo está diretamente relacionado à hipófise e na produção de N hormônios para o nosso organismo. Tá? Então tem essa associação. De acordo com relatos históricos, na primeira metade do século XX já havia noções da influência antigonadotrófica, que são os hormônios que vão desencadear a puberdade, e cooperação entre pineal, hipotálamo e hipófise. O que André Luiz nos fala? Segregando delicadas energias psíquicas, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino, ou seja, André Luiz foi taxativo já. A pineal tem ascendência sobre todo o sistema endócrino. A epífise, ou seja, a pineal, semelhante a um pequenino sol azulado, mantendo em seu
campo de atração magnética todas as demais, desde a hipófise, a região dos ovários, como o nosso astro da vida, garantindo a coesão e o movimento da sua grande família de planetas e asteroides. E aí então ele faz uma analogia ao nosso sistema solar mesmo, sendo que a epífise estaria como se fosse o Sol, e todas as outras na sua dependência. Em ação e reação, ele coloca que a epífise, a hipófise, tireoide, paratireoide, estímulo, suprarrenais, pâncreas e bolsas genésicas caracterizadas e perfeitas sobre o fundo vivo dos centros espirituais que se combinavam uns com os outros. E aí o que a ciência hoje já nos dá? Acredita-se que a pineal desempenha um papel ativo na integração do sistema neuroendócrino, pois ela apresenta características para transdução e integração neuroendócrina. Por exemplo, aí vai listar um monte de coisa. Existência de receptores putativos para diversos hormônios. O que é um receptor putativo? É aquele que não é específico para um determinado hormônio, mas ele capta aquele hormônio e faz aquele hormônio se manifestar. Entendeu? Então é um falso receptor, mas que vai desencadear os mesmos sintomas, as mesmas funções. O padrão metabólico dos esteroides assemelha a outras áreas cerebrais envolvidas na regulação gonadotrófica, correlação também da capacidade de resposta da pineal aos hormônios com a atividade do sistema simpático. Movimentação dos movimentos beta-adrenérgicos pelos hormônios da pineal, os beta-adrenérgicos eles estão relacionados com o sistema simpático, que é o sistema que nos dá a excitação. E ele vai modificar, ou seja, vai trazer um relaxamento. Dissociação dos efeitos hormonais e por aí vai. Tá? Então, assim, eu vou pular porque esses aí são termos um pouco técnicos, mesmo um pouquinho mais chatos. Aqui, mais uma vez, mostrando a integração com diversos outros hormônios, o hormônio corticotrófico, corticoides, endorfina, ocitocina, hormônio do crescimento, hormônio luteizante, prolactina, renina, vasopressina, que tem efeitos em diversos órgãos do nosso organismo. Inibe a produção do cortisol. O cortisol é o hormônio da luta, é o hormônio do estresse, para vocês entenderem. Ela é secretada 10 vezes mais à noite, o que eles demonstram, né? Quando ela age na pars tuberalis, que é a porção da adenohipófise, que por sua vez vai produzir um hormônio estimulante da tireoide, tá? E da mesma forma ele inibe a produção do AMP cíclico. O que é AMP cíclico? O hormônio liga-se lá na membrana da célula, todos vocês lembram da biologia, ligou naquele hormônio, aí ele vai dar a mensagem. O AMP cíclico é que transfere essa mensagem para as outras estruturas intracelulares para a produção de A ou B, ou fazer alguma coisa. Tá? Então ela vai inibir isso, inibir o hormônio estimulante da tireoide. Que quando está funcionando mais, a pessoa fica com tremores, emagrece, né, aquele estado, né? Acho que vocês já viram alguém com hipertireoidismo, né? E, além disso, ela media a expressão gênica do TSH e exerce ação direta sobre a fisiologia sazonal. Mais uma vez aí, os funcionamentos cronobiológicos. Participa da imunorregulação, promove alteração nas paratireoides, influenciando o metabolismo do cálcio. Também vai ter função antidiabetogênica, tá? A pessoa que tem intolerância à glicose, ela vai auxiliar também, ou seja, interferindo em diversos campos. Aí o que ele fala? Os livros analisados, ou seja, André Luiz, embora não utilizem linguagem científica, é claro, que André Luiz não escreveu para médicos. Embora ele tenha sido médico, ele escreveu para o público geral. Então ele não vai falar em linguagem científica. O livro mais pesado de André Luiz, né, que as pessoas que tem uma parte científica muito grande, qualquer pessoal. Mecanismos. Então ela já tentou ler. Muito bom. Muito bom. É isso mesmo, é a parte que ele é mais científico, né? Aí tudo bem, mas é importante isso para ele. Fornecem informações sobre a pineal e o seu principal hormônio, que é a melatonina, que são similares aos achados da literatura científica. Então ele faz essa comparação. Olha, André Luiz está dizendo que interfere. E o que a ciência hoje diz? Interfere.
Entendeu? Sistema reprodutivo. Revisão histórica. Ele chama Rubner de novo, né? Dizendo o caso do menino com pinhaloma, e as pesquisas na primeira metade do século XX não puderam comprovar a relação da pineal com o sistema reprodutivo. E aí ele volta à melatonina descoberta em 1958. André Luiz, o que ele fala? Na qualidade de controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. Mais uma vez ele é taxativo. Absoluta. Pronto, não fala mais nada. E básica. Enquanto no período do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual pré-existente, a epífise parece constituir o freio das manifestações do sexo. Aí a gente já viu que ela vai ter relação mesmo em bloquear a puberdade. E os cromossomos da bolsa seminal não lhe escapam à influenciação absoluta e determinada. Ou seja, ela tem uma relação inclusive no indivíduo que está vindo para nascer. Não é isso? Evidências científicas atuais. Aí é um caso mais... ela tem uma função na melhora do desempenho sexual e no aumento da pigmentação ornamental de animais. Tá? Então, a pigmentação ornamental é muito comum em peixes, né? Os peixes, os machos, na época de reprodução, algumas espécies, elas mudam totalmente a coloração. A melatonina, ela está responsável por isso daí. E também na própria função sexual dos animais. Redução de traços morfofisiológicos defeituosos passados aos descendentes. E proteção dos gametas contra danos oxidativos, além da proteção da placenta, feto e mãe, também contra danos oxidativos. Além do mais, diversos estudos têm associado a melatonina à fertilidade. Os pinealócitos apresentam receptores para o hormônio luteinizante, o hormônio liberador do hormônio de crescimento e o hormônio liberador das gonadotrofinas, tá? Esses dois aqui diretamente relacionados à puberdade. O sêmen contém melatonina. Deficiência da melatonina pode interferir na função sexual de homens e a evidência no papel como facilitadora do comportamento sexual. Então tem estudos também em humanos. Aí as conclusões dele. A relação entre a pineal e o sistema reprodutivo é forte e está sustentada nas evidências científicas atuais. A atividade física, aí sim, é o termo mais controverso. Lá no final da década de 70, início das décadas de 80 do século passado, né, dos 1900, ratos eram submetidos a diversos tipos de estresse e aumentavam o nível plasmático e pineal da melatonina. Ou seja, a prática esportiva ela vai gerar estresse. Vai liberar adrenalina. Isso daí vai aumentar o nível de produção de melatonina. E aí o que André Luiz nos fala? Missionários da Luz. Contra os perigos possíveis da excessiva acumulação de forças nervosas, como são chamadas as secreções elétricas da epífise, aconselharam aos moços de todos os países o uso do remo, da bola, do salto, da barra e das corridas a pé. E aí o que a ciência mostra hoje? Evidências de alteração da secreção de melatonina devido ao exercício físico, mas dependente da hora do dia, intensidade luminosa e coincidência do exercício com a produção circadiana de melatonina. Tá? Contudo, o papel dos exercícios físicos na secreção da melatonina ainda é controverso, sendo que os estudos mostram aumentos, outros diminuição e outras inalteração. Aí cai exatamente naquela situação em que existem algumas variáveis que nós não conseguimos controlá-las. E quando a gente não consegue controlar, aí ela se perde um pouco. Então precisa depois fazer estudos específicos. Olha, vamos separar isso, vamos separar aquilo, para tentar encontrar um determinado padrão. Tá? Infelizmente o corpo humano, infelizmente, não sei, ele é cheio de variáveis mesmo. E aí a gente precisa controlar isso daí. E aí os estudos também têm demonstrado efeitos benéficos
no sistema cardiovascular e músculo esquelético e no estresse oxidativo dos músculos. Esse aí é o papel da melatonina, tá? E aí a conclusão que ele chega é isso, que ele precisa ter mais estudos. Não dá, está tudo muito ainda incipiente. Descrição de um hormônio secretado pela glândula, né? Já na primeira metade do século XX, se supunha que a pineal houvesse uma função endócrina e produção de hormônios, mas era só suposição. O que André Luiz fala? A pineal, ela segrega hormônios psíquicos, ou unidades de força, que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Ou seja, mais uma vez ele é taxativo. Ele fala que está sendo liberado alguma coisa. Claro que ele não ia falar que era hormônio, né? Olha, isso é um hormônio. Nesses termos, não é melatonina. Mesmo porque a espiritualidade também, ela nos induz às coisas. E a gente vai ver depois que eu vou comentar um negócio a respeito disso daí. Né? Mas ela não vai chegar e falar, toma, aí. Né? É isso aí. Senão a gente tem que tomar cuidado com as fascinações, né? Que é uma coisa muito comum. Bom, as evidências científicas atuais, a melatonina foi isolada, então, 58, por Lerner, tá? E aí ele chama a atenção, 13 anos após o livro, tá? As evidências recentes confirmam o papel da melatonina no estresse oxidativo mitocondrial, neuroproteção hipotérmica em neonatos, fisiologia da gordura marrom promovendo hipertrofia e sua ativação, e estudos em ratos a uma atenuação da esteatose hepática, que é gordura no fígado, né? Não alcoólica. E aí, que conclusão ele chega? O livro relata claramente o papel da pineal na secreção de hormônio, enfatizando sua função endócrina. Especulação de que esse hormônio seja melatonina isolada após 13 anos, embora deva ser vista com reservas. Conexão com o mundo espiritual. Aí ele vem aqui para uma revisão histórica. Ele vai lá nos Vedas, né, nos livros sagrados hindus, 6.000 anos atrás, em que eles já mencionavam a respeito da pineal, né, 5.000 anos, desculpa, 5.000, e já falavam da pineal. Obrigado. E aí vem o Galeno. Galeno é das pessoas que mais estudou anatomia. Tá? Ele foi do século II da nossa era, tá? 1931 a 200, né, o período que ele viveu, tá? Romano. Ele foi o que primeiro fez a descrição detalhada da pineal. Aí vamos lembrar, a pineal ela tem 2,5 centímetros por 1,2 centímetros e pesa meio grama. Aí o Galeno foi inventar de estudar a pineal e descrever. Como? Né? O espírita sabe responder, né? Mas tudo bem. Aí assim, ele disse que ela seria a bomba de um sistema que tem esse nome, o modelo pneumático ventricular, e essa bomba que ia jogar espíritos animais, né? Por todo o organismo. Se a gente fosse traduzir o espíritos animais para termos de hoje, nós poderíamos chamá-lo de fluido vital. Vital, tá? Você passou perto, é isso mesmo, tá? É o fluido vital, seria mais ou menos o que ele chama, tá? E aí, o nosso amigo, eu só coloquei essa foto para vocês lembrarem do tamanho da pineal que ele foi se inventar de estudar e ainda falar que tem essa importância. O que é isso, pessoal, se não é ação da espiritualidade? Eu estou vendo um monte de outras estruturas aqui, aí eu vou chegar e falar que isso daí vai funcionar como uma bomba que vai jogar o fluido vital para tudo quanto é canto, tá? Isso é uma intuição que ele teve, sem dúvida nenhuma, e grande parte das descobertas científicas, elas vêm da intuição, mas principalmente da inspiração. Devido ao conhecimento que a pessoa já tem, a espiritualidade ajuda nesse aspecto, tá? Então, só para vocês lembrarem, né, o Galeno foi descrever isso. E essa ideia de Galeno persistiu por muito tempo, porque a seguir vem a Idade Média, né, em que não se podia fazer muitos estudos. Isso a gente está falando da nossa civilização ocidental, né? Não se podia, então Galeno ainda ficou ali, os relatos dele ainda nos principais. E aí o René Descartes,
ele também aproveitou, bebeu dessa fonte de Galeno e disse que os espíritos animais eram fluidos sutis, partículas minúsculas que circulavam no interior dos ventrículos cerebrais e nervos, uma espécie de quintessência originada dos fluidos sanguíneos pela rarefação. Ok, pessoal? Quintessência, tá? Acho que quem não tem esse conceito, é bom só a gente passar aqui para facilitar um pouco. Os filósofos pré-atomistas, os gregos, né, antes de evidenciar os átomos, né, que começou com Demócrito, se não me falha a memória, mas esses filósofos, eles acreditavam que tudo que existia na Terra era proveniente da junção dos 4 elementos: água, ar, fogo e terra. E aí Aristóteles lança a ideia dessa quintessência. O que seria a quintessência? É como se fosse um fluido que daria toda a sustentação para o universo. Que nada mais é do que qual outro fluido? Cósmico universal nas suas outras manifestações, tá? Só para a gente facilitar. Então, o Descartes, ele busca isso, tá? Essa quintessência. E aí vê que ela vai, a pineal é o que vai, e vai circular isso tudo, sendo a sede da alma, tá? Esse conceito dele, que a pineal era a sede da alma e mantinha esse fluido vital circulando, persistiu por um bom tempo, até que apareceu outro francês, o Claude Nicolas Descartes, lá no século XVIII, em que ele falou: não é a pineal, é o córtex. Aí o pessoal não, o córtex é grande, né? Que é todo o resto. O córtex é grande, a alma tem que estar lá, porque o próximo pequenininho daqui, né, está errado. Descartes fica só com o método científico do Descartes, que a gente usa até hoje, diga-se de passagem, tá? O que André Luiz nos fala? A glândula minúscula, André Luiz já chama de minúscula, transformara-se em núcleo radiante e em derredor, seus raios formavam uma lótus de pétalas sublimes. Observação feita por ele quando o médium estava psicografando. Tá? Pode reconhecer agora que todo centro glandular é uma potência elétrica. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha um papel mais importante. E é nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Todos vocês já leram André Luiz, todos vocês já leram o Missionário de Luz. E todos vocês deviam lembrar disso, né? Quando ele fala, dorme embrionária na grande maioria das pessoas. Ou seja, está lá. E o que a gente tem feito, está fazendo para adormecer, para acordar, despertar? Né? Evidências científicas atuais relacionadas a isso, tá? Então ele busca 5 estudos que vêm comprovar o papel da melatonina com a ligação espiritual. Olha que bacana. Ativação da pineal durante a meditação religiosa. A pessoa vai ativar, ela vai começar a produzir mais melatonina. Ativação durante a meditação chinesa para obtenção de energias espirituais. Terceiro, elevação noturna do nível de melatonina na saliva devido à meditação espiritual. Ah, mas aí você está meditando, né? Não tem tanto problema. Mas sempre espiritual, porque olha o que ele faz. Comparou-se 2 grupos realizando a meditação. Um envolvendo a conexão espiritual e o outro fazendo a meditação apenas por técnicas respiratórias. E olha que bacana, a melatonina só elevou naqueles que tinham feito meditação espiritual, não pela respiração. Entendido? E finalmente eles pegaram 50 pacientes com metástase de câncer de pulmão e outros 100 que também mesma situação. Esse primeiro grupo de 50 eles usaram melatonina também. E nos outros 100 eles só utilizaram a quimioterapia e o placebo. Tá? Naqueles que usaram melatonina, os resultados foram bem mais satisfatórios.
Claro que isso é uma casuística pequena, 50, 100, precisa de outros estudos, mas assim, são estudos que vêm comprovando que a melatonina tem esse efeito dessa relação com o plano espiritual. E aí a conclusão, né, os presentes estudos apresentam resultados promissores para suportar a hipótese da relação da pineal e conexão espiritual, mas ainda são preliminares para traçar conclusões mais robustas. Voltamos a lembrar, e isso é um trabalho sendo escrito para médicos. Tá? Não posso sair divulgando, olha, então tem que usar, tem que fazer isso, vamos fazer, vamos meditar, vamos isso. Não é bem assim. Um dia a medicina vai alcançar isso daí. Um dia a medicina vai compreender que existe algo mais do que o corpo, e graças a Deus já está compreendendo isso. É uma das ciências que mais percebe isso. Mesmo porque a gente vivencia uma série de coisas no nosso dia a dia que o nosso vão conhecimento não consegue explicar muitas das vezes. E aí ele vai para a conclusão final mesmo. Tá? Pode-se concluir, frente ao que foi analisado, responsável por governar as emoções, controle sobre o sistema endócrino gonadal, comandar forças subconscientes sobre a ação direta da vontade, fornece aos órgãos energia psíquica, é a glândula da vida mental, e a função primordial no fenômeno mediúnico e conexão espiritual. Ou seja, aí ele já joga uma coisa que foge um pouco da medicina. Olha, é função primordial dela essa conexão com o plano mediúnico. Bacana. Algumas questões descritas na literatura, e aí ele volta para dar um embasamento maior da idoneidade dele, é o quê? A relação da pineal com o sono, que a gente comentou a passão, e a cronobiologia. Né? A cronobiologia é a relação, os processos mesmo, as funções vegetativas do nosso organismo que tem organização de tempo mesmo, tal como o ciclo circadiano, só que ele não envolve apenas o dia, ele pode ter durações maiores ou menores do que um dia, né? Mas André Luiz não fala disso, e aí ele chama a atenção, olha, André Luiz não falou, mas existe essa relação, assim como a relação com o sono, que André Luiz não comentou. Aí ele vem agora com uma discussão final a respeito do que, como que André Luiz falou isso tudo para a gente. E olha que bacana, o fato de os livros terem sido escritos por uma pessoa sem o devido conhecimento acadêmico e sem associação à área de saúde e fornecendo conceitos complexos e sobre a fisiologia da pineal 60 anos antes de qualquer confirmação científica, levanta questões profundas sobre a verdadeira fonte das suas informações. Vamos dissecar isso um pouquinho só. Ele está falando aqui de Chico Xavier, né? Porque ele não pode falar que André Luiz escreveu. Os livros são atribuídos a André Luiz, mas quem escreveu foi Chico, ok? Ninguém discute isso, né? Frente ao que a gente já expôs aqui. Bom, como que uma pessoa, né, sem conhecimento nenhum e tal, com pouco até conhecimento acadêmico bem sofrível, como que ela foi escrever essas teorias? Tá? Ele vai discutir isso adiante. Outra coisa, por que ele fala 60 anos a respeito da pineal? Né? Ah, mas a melatonina não foi descoberta em 1958? É porque ele faz uma revisão também mostrando que mais ou menos um terço dos artigos científicos a respeito de pineal e melatonina foram produzidos apenas de 10 anos para cá. O conhecimento era muito pequeno, e o que se tinha antes ele não condiz muito com a verdade. Entendeu? Então, os avanços efetivos foram de 10 anos para cá. Por isso que ele coloca 60 anos, só para vocês entenderem. Tá? Porque às vezes bate o olho no 60, por que 60? Né? E aí ele vai discutir aqui. Olha as conclusões que ele aventa. O autor, Chico, criou essas teorias e as escreveu em linguagem não médica e confirmadas em posteriores avanços científicos. Ou seja, Chico criou essas teorias. É uma possibilidade, claro que é. Ele resolveu, eu acho que é assim mesmo, então vamos colocar isso aí. E aí depois elas foram comprovadas pelos avanços científicos. Não, foi uma mera coincidência. Essa é uma segunda possibilidade que ele levanta. De achados, pois o autor criou diversas teorias sobre a pineal e algumas delas foram confirmadas pela ciência e outras não. Tá? Mas aí foi o Chico de novo. E aí finalmente ele coloca:
comunicação com os espíritos, que trouxeram informações sobre achados relacionados à árvore pineal. Que para nós não tem a menor dúvida, foram os espíritos que nos trouxeram essas informações mesmo, entendeu? Mas ele, como está escrevendo num artigo científico, ele não pode chegar e falar, olha, tem espírito. E quem não acredita em espírito? Né? Vai por terra tudo que ele está falando. Bom, o objetivo aí, a conclusão final mesmo, o objetivo da investigação, contudo, ou seja, dessa revisão, desse artigo de revisão que ele lançou, não é tirar conclusões precipitadas baseadas em evidências infundadas. Tá? Porque não tem como eu dizer que houve aquele processo mediúnico, não tem como eu comprovar. Por isso que ele está falando, evidências infundadas. Esse artigo fornece uma análise de conhecimento que a ciência pode adquirir a partir da história da humanidade e da própria ciência. E o processo de formular hipóteses e teorias científicas pode se beneficiar a partir de aspectos culturais da civilização, levando-se em conta a teoria e informações não tradicionais. O que vem a ser isso? Às vezes tem certas pessoas que ficam bravas comigo, mas eu falo. A ciência também é dogmática, pessoal. Muitos dos achados mediúnicos que a gente observa, eles poderiam, se quisessem, ser comprovados pela ciência. Mas a ciência ela não precisa. Ela às vezes não quer isso. E aí a gente tem que voltar lá na história, pessoal. E aí é sempre bom a gente informar isso. A história não é um livrinho só que fica jogado lá no canto, não. A humanidade teria aprendido muito mais pelo amor do que pela dor, se tivesse lido mais a história. Tá? A gente vê inúmeros erros sendo cometidos sucessivamente por povos. Exemplos claros, por exemplo, Napoleão Bonaparte e Hitler. Se vocês forem ver, a trajetória de ambos foi praticamente a mesma coisa. E acabaram no mesmo lugar. Se a gente prestasse um pouco mais atenção, e por que eu estou falando de história? Tá? Aí a gente vai voltar lá no começo, né? Nossa civilização, berço ocidental, ela tem as suas origens no Império Romano junto com os gregos, né? Assim que os romanos eles sobrepujaram os gregos, eles aproveitaram, foram extremamente espertos, né? Aproveitaram tudo da cultura do grego também, né? E grande parte do nosso conhecimento vem dos gregos. Claro que os romanos têm uma função extremamente importante. Mas logo a seguir, né, com a decadência do Império Romano, vem a Idade Média. Tá? E a Idade Média, ela fugiu daquela relação que a humanidade tinha, a civilização ocidental tinha com as ciências. Porque os gregos eram eminentemente cientistas. E aí a Idade Média ela se voltou para Deus. Mas o que acontece? A população entendeu, olha, esse voltar para Deus está insuficiente. Eles buscaram o quê? O renascimento, o ressurgimento, voltando às origens gregas. E aí, só que isso foi insuficiente. O que apareceu? Aí eu estou falando a respeito de movimento cultural, tá, pessoal? E isso é histórico. O que apareceu? O barroco. O barroco é uma das expressões mais bonitas do devotamento do homem a Deus. Ou seja, vocês estão observando esse pêndulo histórico, indo ciência, Deus. Depois do barroco, o que veio? Veio já o neoclassicismo, que voltou lá aquelas origens gregas de novo. Depois disso, você vai ter o que? O romantismo, que o homem falou, não, essa ciência não está legal, vamos voltar aqui para Deus. Depois vem o realismo. O realismo foi exatamente quando Kardec faz a codificação, né? Todo mundo lembra do positivismo, né? O positivismo é o lastro filosófico do realismo, mas voltado de novo para a ciência. E aí até que depois a gente chega no simbolismo que volta para Deus. Entendeu? Por que a humanidade está nesse pêndulo o tempo inteiro? Porque ela ainda não chegou ao meio termo. E qual que é o meio termo? Kardec já nos fala. Quando a ciência e a religião andarem juntas. Porque as duas só têm que comprovar que Deus existe e que Deus está acima de tudo. E por que eu estou falando isso, pessoal?
Porque a ciência, ela às vezes tem pavor de ouvir Deus, em medo de voltar lá na Idade Média. Então, ela execra Deus sem saber que está execrando, na verdade, os próprios homens, que fizeram tudo de errado. Não de errado, mas são as experiências. E, mais uma vez, o livrinho de história não pode ficar guardado na nossa prateleira, e muito menos na nossa cabeça. Ah, isso é besteira. Qualquer coisa que você for olhar na história está lá escrito já. E isso não vale tão somente para a humanidade, para os povos, nem nada. Isso vale inclusive para a gente. Quantas vezes nós já tivemos desses movimentos pendulares, de vai e vem, vai e vem, vai e vem, e aprendendo pela dor. E às vezes nem isso. Entendeu? Então acho que essa é a maior reflexão que a gente precisa ter mesmo. A ciência está aí. Ela não veio para destruir Deus, não veio para nada disso, não. Já se foi um tempo que a gente pensava isso. E graças a Deus o movimento espírita vem crescendo. Mas precisa crescer um movimento espírita que pense, que raciocine, senão corremos o risco de transformar o espiritismo tão somente numa religião. E não é por aí. Não é só uma religião, é muito mais do que isso. A gente tem que olhar para o espiritismo como uma fonte de salvação pela lógica. Não é a salvação pela fé só, tão somente. É pela lógica. E é por isso que nós estamos nessa casa e por isso que a gente precisa nos aprimorarmos em todos os sentidos. Ok, pessoal? E era isso que eu tinha para falar para vocês. Só posso agradecê-los e aí vamos lá para fazer perguntas que eventualmente vocês tiverem. Aí teve uma pessoa que perguntou aqui: como acordar a pineal? Pessoal, só tem um jeito de acordar a pineal, tá? Se ela é a nossa relação com o plano espiritual. Eu preciso então buscar me espiritualizar cada vez mais. E buscar me espiritualizar significa o quê? Deixar para trás as coisas terrenas. Não me importar como eu importo com as outras. Porque enquanto eu tiver os meus pezinhos grudados aqui, os meus pensamentos também vão estar grudados. Agora, a partir do momento que eu consigo vislumbrar um mundo maior, aí eu vou acordar mesmo a pineal. Praticando o bem, sendo caridoso. Isso é a forma que a gente tem de acordar a pineal. Esse é o nosso exercício. E a pineal, ela está diretamente relacionada a todas as nossas atividades mediúnicas, conscientes e inconscientes. Porque nós somos médiuns 24 horas por dia. E toda vez que a gente está, todas as horas, a gente está tendo essa relação mediúnica também. E nós sabemos isso, né? No dia a dia, né? Às vezes numa palavra que a gente fala que não devia ter falado, um pensamento que não devia ter feito, por aí vai. Tem os intercâmbios mediúnicos e ela está funcionando, inclusive nos períodos de desdobramento, conforme foi uma pergunta aqui também, tá? Ela vai ser atingida pela espiritualidade amiga para que a pessoa possa continuar o processo mediúnico dela, ok? Deixa eu ver aqui mais, gente. Bom, pessoal, o que mais? Intercâmbio mediúnico, acordar, tá? Desdobramento, tá aqui. Assim, aqui eles perguntam: a pessoa mediunizada, se tocarmos com o indicador acima ou no meio dos olhos, aí ele refere a pineal, ela volta assim. Primeiro, pessoal, nós não devemos tocar em nenhum médium mediunizado, tá? Não é lugar nenhum. Segundo, o centro de força, embora aqui está escrito chakra, mas aí é a respeito dos Vedas, lá dos hindus. André Luiz nos fala que é centro de força. O centro de força coronário, que é o que tem a relação com a pineal, tá? Ele é exclusivo da espiritualidade. Tá? Nós não devemos interferir nele. Tá? A gente vai interferir no frontal para baixo. Agora, pineal não. Então nós não devemos tocar. Tá? Ah, como é que faz para o médium voltar? Vamos lá, vamos ajudar esse médium, vamos pedir socorro para outros médiums, entendeu? Mas nada de tocar em médium em
fase de mediunidade, em transe mediúnico, ok? Aqui tem um negócio aqui. Você afirmou que o Espiritismo é a ponte que a ciência deve usar para chegar a Deus. É isso? O Espiritismo, ele antes de mais nada, ele foi, aí a gente volta na história do Espiritismo, né? Como que o Kardec construiu essa doutrina? Primeiro, ele observou o que estava acontecendo. Ele repetiu o que estava acontecendo. E ele viu que poderia ser repetido. Isso daí a gente lembra do nosso amigo René Descartes, que é o método científico. É isso que é o aspecto científico do Espiritismo. Muitas pessoas querem jogar qualquer coisa para dentro. Não, isso vai provar o Espiritismo. Tem gente que fica falando, a física quântica chegou para provar o Espiritismo. O que é a física quântica? A pessoa nem sabe, mas tá lá. Não, porque vai provar o Espiritismo, não é porque eu ouvi falar e tal. Peraí, calma, pessoal. Não é bem por aí. A própria ciência ela já vai dando as suas margens. Há pouco tempo atrás, não é tão pouco tempo atrás, os astrônomos descobriram o que eles chamam de massa escura. Como é que eles chegaram à conclusão da massa escura? Eles viam que a luz desviava num ponto lá totalmente, não tem nada, mas a luz está desviando. O que é isso? A massa escura. Mas o que é a massa escura? Não sei, mas é a massa escura. Entendeu? É um ponto para iniciar. Se eles lessem Kardec, eles iam ver que existe o fluido cósmico universal, que não existe o vácuo absoluto. Ou eu estou falando besteira? Existe o vácuo, pessoal? Não existe. O fluido cósmico universal ele vai estar. E se eles lessem, ele vai dizer também em Gênesis que o fluido cósmico universal ele tem diversas formas de manifestação, desde materialização até não materialização. Entendeu? Então, assim, essa massa escura nada mais é do que uma condensação do fluido cósmico universal, que para a gente está fácil entender isso. Tá? E aí são os critérios que a ciência precisa levar em consideração. Agora, depois disso, os espíritos trouxeram uma série de informações para a gente que criou o aspecto moral, o aspecto filosófico. E, finalmente, veio a lógica que é Deus, e aí o aspecto religioso. Então, quando você utiliza do Espiritismo, você está sabendo, olha, o que eu estou fazendo aqui, o que vai acontecer lá. Esse é a ponte que você tem que fazer para se ligar a Deus. Não é utilizar a ciência que vai ligar, não, de jeito nenhum. A pessoa que procura a ciência, se materializar aqui e tal, eu vou começar a acreditar, ela está agindo como São Tomé. E isso não é insuficiente. O Espiritismo, ele promove qual reforma na gente? A reforma íntima. É quando eu compreendo que eu tenho que fazer o melhor para o próximo. Que é isso que é a chave da minha salvação. Todo o resto, a pessoa ainda não estará amadurecida. Mas veja bem, lá no Livro dos Espíritos está dizendo que você tem que evoluir primeiro intelectualmente para depois evoluir moralmente. Então a ciência tem o seu papel nisso, você querer se aprimorar cada vez mais. Você tem que estudar cada vez mais sobre tudo que você puder estudar. Para quê? Para você ter esse conhecimento. Não precisa ser um cientista. Nós não estamos mais na época de Galileu, que tinha um conhecimento microscópico. Hoje em dia o conhecimento é extremamente vasto. Mas, em contrapartida, nós temos internet. E o que nós fazemos com a internet? Só e-mail, mensaginha, Facebook, Twitter, sei lá o que, não sei mais o que, e estudar. E aproveitar esse conhecimento, está tudo ali facinho para a gente. Então, a verdadeira ponte para Deus é a nossa reforma moral. A ciência, ela apenas vai corroborar. Um dia, esse pêndulo que eu estava comentando, ele vai parar. Ele vai chegar no meio termo. E aí, quando chegar nesse meio termo, nós certamente já estaremos num mundo bem mais avançado. Por hora, nós ainda precisamos das dissensões. Bom, e aí qual que é a ação, qual que é o papel da pineal no transe mediúnico? Acho que André Luiz já nos falou, Ela vai receber mecanismos da mediunidade, nos domínios da mediunidade, lá no capítulo 2 ele fala especificamente. Ela é que vai fazer a interação. A espiritualidade amiga vai se ligar à pineal.
E quanto melhor eu estiver preparado moralmente, mais eu vou auxiliar esses irmãos. E quanto menor, ela vai continuar funcionando a pineal. Só que ela vai dar vazão para outro tipo de irmão, né? Que vai ter um nível moral muito parecido. Tá? Então essa é a ligação. Essas coisas maravilhosas que André Luiz já nos tinha falado. E aí agora, só em 2013, alguém chegou e falou, não, vamos fazer uma compilação, vamos tentar ver. Peraí, estava tudo escrito. Livro dos Espíritos, tem Gênesis, tem escrito. Por exemplo, que os próprios Espíritos já falam, olha, eu não vou passar isso para vocês, porque vocês não estão prontos ainda. E a gente deixa de pesquisar essas coisas, de estudar essas coisas, né? E deixa de descobrir uma série de coisas. E deixando de descobrir, a gente simplesmente aumenta o nosso sofrimento, aumenta a nossa dor, aumenta a nossa prisão aqui na Terra. E a libertação, ela poderia ser um pouco mais fácil. Tá? Acho que é isso. Alguma coisa mais, pessoal? Porque ainda temos um encerramento, senão... O Anderson é um educador aqui no centro, né? Trabalha na educação mediúnica, é o responsável pela educação mediúnica, e ele mais o Antônio trabalham muito nas metáforas, né? Buscando motivar, deixar pergunta, dúvida, para que a gente pesquise. E esse é um dos grandes objetivos desse curso, que se encerra hoje, e nós vamos apresentar um vídeo que os participantes do curso, durante esses 7 encontros, né, fizeram, e nós gostaríamos que vocês, né, quem já participou do vídeo já sabe, mas para os outros, né, é um agradecimento que a gente faz a essas pessoas, esses irmãos, que fizeram este agradecimento. Então, o Paulo vai disparar aqui o vídeo e a gente